A paz de Cristo. Bom dia, boa tarde ou boa noite com Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Alexandro Lima. Eu tenho uma rápida palavra para a nossa reflexão. E hoje a palavra se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que fala acerca da cura de um homem que ficava à beira do templo, na porta do templo, pedindo as suas esmolas. A Bíblia diz que Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona, a saber, 3 horas da tarde. Já percebemos no versículo 1 do capítulo 3 que, embora o Senhor Jesus havia partido para a glória, mas no livro de Marcos diz que Jesus ascendeu aos céus, mas o Senhor cooperava com os apóstolos por onde eles passavam. Então existia uma cooperação da parte de Deus, por intermédio do Espírito Santo, na vida dos apóstolos. Mas a Bíblia nos mostra que eles mantinham uma vida de oração. Primeira coisa que a gente aprende, que o segredo para se ter relacionamento com Deus, para ter poder de Deus, para ter a graça de Deus, é você manter uma vida de oração. E o que me chama a atenção é que eles subiam ao templo para orar. Jesus, uma certa feita, ensinou dizendo que quando alguém fosse orar, tinha que ir para a sua casa, para o seu quarto, fechar a porta e falar com o Pai oculto. Mas existem os momentos de comunhão, em que nós vamos orar junto com os irmãos, pedindo a Deus graça, misericórdia, paz, poder e unção, para suportar as adversidades que o inimigo, o maligno, sempre vai atacar a igreja, com os dardos inflamados, com levantes, com perseguições. Então, uma igreja unida, uma igreja orando, é uma igreja que obtém vitória. A igreja orava e Pedro foi solto. A igreja orava e o poder de Deus desceu em Atos dos Apóstolos. Existem inúmeros textos em que, pós-oração, Deus se manifestava poderosamente. Os apóstolos mantinham uma comunhão com Jesus e tinha esse período de oração. O versículo 2 diz que era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo. Diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então existe o outro lado, de alguém que era conduzido à porta do templo diariamente para pedir esmolas, para receber o resto. Embora fosse uma atitude louvável da cultura da época, dar esmola aos pobres, aos coxos, aos mendigos, aos necessitados, mas este homem era levado para receber migalhas. E a Bíblia diz que, vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Na porta do templo, colocado por outras pessoas, implorando por uma esmola. Olha, irmãos, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais em Cristo. Aquele homem foi colocado para pedir esmola e todos os dias isso acontecia, mas chegou o dia que ele se deparou com homens cheios do Espírito Santo. Chegou a vez dele, chegou a oportunidade dele. Ele não pediu para andar, porque era costume dele, era uma prática pedir esmola. Talvez para ele não existia a possibilidade alguma dele se levantar. Se cria em alguma maneira que ele poderia se levantar, seria em Jesus. Mas Jesus foi assunto aos céus. Quem permaneceu com a obra dos apóstolos. Na cabeça deste homem talvez disse: não tenho mais a chance de receber a cura pela mão de Jesus. Mas os apóstolos deram extensão por ordem e por mandamento. Então os apóstolos olham para ele, na verdade Pedro, a Bíblia diz que Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, e disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente,
esperando receber alguma coisa. Na verdade, esse alguma coisa era alguma esmola, algum favor. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E o que me chama a atenção é que ele não andou, porque o texto continua assim no próximo versículo: e tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Então, os apóstolos Pedro e João, apesar de ter liberado a palavra, teve que estender as mãos. Existem momentos nas nossas vidas que é necessário você ir estender as mãos. Você libera a palavra, você profetiza, você crê no nome de Jesus, mas você tem que estender as mãos para essa pessoa que está diariamente nessa vida de mesmice, nessa monotonia, nessa inércia, e ela espera receber algo pequeno, uma esmola. Mas você que tem Jesus, você vai estender as mãos, e esse contato será o contato da vitória para esta pessoa. Oh glória! A gente precisa, irmãos, acreditar na palavra de Deus, que além da palavra liberada, o contato fará com que essa pessoa se levante no nome de Jesus. A Bíblia diz que os pés daquele homem se firmaram imediatamente. E ele se levanta em saltos, se põe de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Era costume daquele homem permanecer na porta do templo, pedindo esmola. Mas depois que ele recebeu a palavra, depois que ele recebeu as mãos estendidas, depois que ele recebeu o favor imerecido de Deus, ele se levanta e entra para o templo. O milagre que Deus vai fazer na sua vida, não sei quem é você que está me ouvindo, mas o milagre que Deus vai fazer na sua vida vai fazer você sair da porta do templo e vai fazer você subir o nível, vai fazer você adentrar por essas portas, e essa porta se chama Jesus Cristo de Nazaré. João capítulo 10, Jesus disse-lhe Jesus: eu sou a porta, e quem vir a mim salvar-se-á, entrará e terá pastagem. Jesus é a porta, e Ele tem uma oportunidade bela para você, uma oportunidade que homem algum pode te dar. Homens te apresentam prazeres momentâneos, coisas que o ladrão rouba, que a traça corrói, mas Jesus tem uma eternidade do lado dele. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, a fim de que onde eu esteja, estejais vós também. Glória a Deus. Não desista. Deus tem o melhor para você. Receba essa palavra hoje para o seu problema. Não é prata e nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Talvez eu não possa tocar nas tuas mãos, mas intermédio desse meio de comunicação, receba o toque do Espírito de Deus. Levanta e anda no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você seja tocado pelo Espírito Santo e que você receba a graça, o poder e a misericórdia do Senhor na sua vida, e estenda isso para a sua família no nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Paz.